Sejam bem-vindos ao canal Ungidos. Glórias a Deus. Hoje estamos aqui com essa grande pastora, grande missionária, a pastora Thaís. Seja bem-vindo ao nosso canal Ungidos. Tá? Obrigado, pastor. Muito obrigado, tá, por você estar participando aqui Obrigada a junto com oportunidade, nós. né? A gente tá aqui, demorou, mas aconteceu, né? Um dia muito especial hoje, Glória a Deus. né? Nós já temos uma amizade antiga já também, Faz né? um tempinho já. E foi muito, muito bom. Você é uma grande honra você estar participando aqui hoje. Um Viu? prazer é meu. Amém? Vamos orar para nós começarmos Vamos o lá. nosso programa hoje. Você que está em casa também, curva sua cabeça, feche seus olhos, para nós estarmos orando juntos. Amém? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por este momento, te agradeço, Pai, por ter proporcionado este momento aqui. Pela pastora Thaís, pela vida da pastora Thaís, meu Pai, por todos nós, todos que estão assistindo a nós, Pai. Que tudo, meu Deus, seja para o Senhor, o centro seja o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nos use hoje aqui como instrumentos do Senhor e que todos, Pai, que estão nos assistindo, meu Deus, sejam evangelizados. Sintam, Pai, a vontade de buscar mais o Senhor. Sintam, Pai, a vontade, meu Deus, de estar próximos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós aqui diminuamos, meu Deus, e o Senhor cresça. Somente o Senhor cresça e seja o centro, meu Pai, deste programa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glórias a Deus. Glória a Deus. Isso Aleluia. aí. Pra quem não sabe, antes nós tínhamos um programa na rádio, né? Programa da a gente, rádio. a gente ficou um ano, né? Quase um ano. Foi um ano. Um ano e Um pouco. ano e pouquinho de Tirou um rádio. pouquinho, né, É. Júnior? Mas foi bom. E aí nós sempre começávamos assim também, com essa oração, com tudo. Era muito interessante. Né? Exatamente. E tinha os bordões também, não exatamente, tudo, né? Coisas Isso. internas, né? As Os brincadeiras. bastidores, né? Mas vamos lá, pastora. Vamos lá. Me fala um pouco da sua conversão, me fala um pouco quem é a pastora Thaís, como Eita, começou. Trabalho, né? Dei trabalho pra Deus quando começou. Ah, é? Ixi. Eu falo assim que a nossa vida com Deus nunca vai ser algo assim, uma linha reta e nem planejado, né? Eu acredito que todo mundo que serve a Deus, que encontrou o Senhor, de alguma forma, né, deu trabalho no princípio para Deus. Então, eu acredito que também, né, dei os meus trabalhinhos para Deus. É. Mas acho que quando eu entendi o que era Deus, entendi o que era Jesus, vem daquele propósito, né? Ou, na melhor, daquela fala, né? Talvez pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento. Então, né? Agora eu já estou um pouquinho mais velha, mas quando eu era um pouco mais nova, né? Com 22 anos, 21 anos, foi no momento que eu tive uma perca muito grande na vida, né? Que é a gente perder família, perder pai, perder mãe, mas no caso eu perdi só minha mãe. Naquele momento, para mim, foi crucial, porque foi quando eu pude olhar para Jesus, né? No momento de dor, no momento de desespero, que a gente fala assim, puxa, o que vai ser da vida? Realmente conhecer Jesus, né? Isso, e ali, naquele momento de dor para mim, eu falo pela misericórdia, pela graça de Deus, foi onde Deus mostrou para mim, ó, eu tô aqui. Ou você pode aceitar, porque a gente já, né, tem a oportunidade, né, de poder aceitar Deus em todo tempo da vida, tendo momentos bons ou ruins. Deus nos dá a oportunidade de enxergar, mas às vezes a gente sabe que o que nos leva a enxergar Deus às vezes é o sofrimento, é a dificuldade, a gente poder olhar para o lado e não ver mais nada, mas quando a gente olhar para cima a gente vê a luz. E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, a princípio, minha conversão se deu nisso. Perdi minha mãe muito nova, com 18 anos, né? Então, ficou um período ali de revolta, do porquê, né? Nova, né? E foi quando Deus se manifestou para mim e eu pude sentir algo que, assim, ó, minha vida não precisa acabar. Eu não preciso, né, revoltar com o mundo, revoltar com Deus, né? Eu não preciso tomar um rumo diferente da vida. Sim. Mas eu posso, então, ter uma esperança de que eu vou conseguir sair da dificuldade, da dor, do sofrimento e tudo mais. E foi quando eu aceitei Jesus, né? Quando, na verdade, eu descobri que Jesus me aceitou. Né? Independente de como eu estava, independente de quem eu era, ele me aceitou e disse que ele poderia me ajudar naquele momento e em todos os momentos da minha vida. E a partir daí, então, eu comecei a frequentar a igreja. Aí, um belo dia, né, aquele negócio, trabalha, estuda e vive a vida. Eu no ministério já há uns 2 anos, pouco menos de 2 anos, né, só ajudando a sair das crianças, participando. Acho que desde o começo que eu comecei a frequentar a igreja, eu já comecei a ajudar.
E eu acredito que isso foi que muito me influenciou, porque quanto mais a gente, né, na obra do Senhor, quanto mais a gente envolvido na obra, parece que a obra de Deus, né, se envolve na gente, né? Então a gente trabalha, mas a gente ganha ao mesmo tempo. E foi assim até o dia que, na minha cidade, né, Natural de Dourados, que estavam na igreja e por uma permuta de pastor, né? Inclusive, foi o pastor Ney que perguntou para a igreja onde eu estava, dentro de um outro ministério, né? Não o nosso, da geração. E ele foi lá e começou a mostrar para mim um caminho, né? Além daquilo que eu já tinha ouvido, visto, né? No processo, assim, dentro de trabalhar para a igreja. Ah, vamos trabalhar com missões, vamos trabalhar, né? Com casa de Lídia, que era, né, os cultos na casa. E aquilo para mim foi me encantando. E cada vez mais eu estava presente. Quanto mais presente, aquilo parece que... Eu falo assim que é só quem sente consegue compreender o que é servir a Deus, o que é conhecer a Deus a cada dia, né? E eu comecei a conhecer a Deus e aquilo no meu coração começou a queimar. E aquilo, assim, puxa, eu quero mais. Daqui a pouco estudar para mim, né? Não vou no sede culto. que vai dando na gente. Nossa, assim, Júnior do céu. Eu falei assim, quando eu fazia faculdade na época, né? E aí eu tinha que ir pra faculdade, pra mim era um sofrimento. Puxa, se eu vou pra faculdade, que eu trabalhava durante o dia e à noite ia pra faculdade. Falei, faculdade do que você fez? eu tentei fazer, administração. Eu parei no meio do caminho, mas depois eu ia saber. Parei no meio do caminho porque eu sentia aquilo, né? Puxa vida, eu já não consigo mais estar aqui, eu não consigo mais estar na faculdade, sabendo que meu Deus está ali na igreja e eu, né? E aquilo para mim eu mergulhei de cabeça, né? No mundo de fé, de busca, de servir a Deus, porque é nisso que eu estava falando. Então, quanto mais eu buscava, parece que mais eu aprendia de Deus. Eu sentia que quanto mais, né? Eu tenho minha Bíblia desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, né, que eu comecei a me interessar mesmo em ajudar a fazer a obra, eu tenho a mesma Bíblia. Então, eu falava assim, Deus, fala comigo, e parece que Deus falava comigo, né? Deus, o Senhor está aqui, e parece que através da palavra eu sentia a presença do Espírito Santo do meu lado, né? E aquilo foi me fortalecendo Eu sei bem como é isso, porque essa sede é diária. todo dia. Todo dia a gente tem aquela vontade de aprender mais, aquela vontade de estar próximo de Deus. Tem hora que você tá naquela correria do mundo assim, mas você sente aquela falta, ainda aquela presença. Aquele colo do Pai, né? Nossa, Aquele colo de Jesus, né? Então, eu você lembro, fica... pastor, quando eu tava na igreja, eu peguei umas férias do trabalho, né? Chegou o mês de férias lá, mas vai ficar de férias. Opa, glória a Deus, né? Aleluia, que vai ficar férias. E eu lembro que eu pedi pro pastor, falei, pastor, posso ficar na igreja? Dá a chave. Ele falou, fica com a chave aí, faz o que você quiser. E aí eu fazia tudo. Você não, pode deixar que a igreja eu limpo, pode deixar Sim. que as cadeiras eu limpo, o altar eu limpo, o escritório do senhor eu limpo. Na época eu era tesoureira da igreja. Então eu comecei a fazer tudo para ter uma desculpa de estar ali, né? Tá próximo, Isso. né? Tá perto. E aí ali, enquanto eu limpava, eu conversava com Deus, eu fazia aquilo para mim, né? Cada um tem a sua maneira de encontrar Deus, de servir, né? De se aproximar de Deus, mas para aquilo, para mim, me aproximava. É como se, poxa, Deus, Pai, eu tô aqui na sua casa e eu tô aqui, enquanto eu estiver aqui, eu sei que o Senhor tá aqui, eu quero estar aqui. Isso só quem passa que sabe mesmo, porque muitas pessoas, né, pensam, que eu vou lá na igreja ficar limpando pros outros? Ixi. Que eu vou lá ajudar pastor? Pastor que se vire, né? Eu Fala desse lembro, jeito. eu lembro que eu falava Mas assim, não é a questão de fazer pro pastor, mas é fazer pra Deus, é de não, você estar ali, de você... Porque simplesmente você estando na igreja, você que seja pra limpar a igreja, mas você sente a presença de Deus e você tá ali, você quer ficar ali, eu lembro Deus que falando contigo. Eu lembro que muitas vezes a gente, né, no começo, tudo, então eu fiquei focada demais. E a família, muitas vezes, né, pessoas que não tinham esse entendimento, não sabiam o que eu estava passando, né, não sabia muitas vezes de onde eu saí, o que estava acontecendo comigo e o que eu estava passando naquele momento. Falei, você é besta, ou você não sei se pode falar, besta, vamos falar, não? Já falou. Já falei, desculpa aí. Né? Você é bobo, que não, né? O que tá fazendo na igreja o tempo todo? O que fica limpando a igreja? Você ficou empregada agora? Que você tá atrás de pastor? Mas ninguém sabia que aquilo... Eu não tava ligada na igreja, eu não tava ligada no pastor, embora Tava ligado com Deus, né? eles me ajudavam muito naquilo que eu queria. Qual que eu queria no momento? Eu queria Deus. Porque eu tava descobrindo ali, e a gente sabe que na hora que a gente começa a descobrir Deus, Júnior, quando a gente descobre o Senhor, é só você precisa sentir, né? As pessoas precisam sentir para poder imaginar e ter uma proporção do que é. E aí foi. E quanto mais eu ficava, mais e até agora onde eu cheguei. Aí cheguei aqui. Mas foi dessa forma. Aí Deus, né, sempre falando para mim, eu tinha planos. Puxa, eu tenho plano de me mudar, eu tenho plano, né, de ir embora para tal lugar, eu tenho plano de fazer isso aqui. E daqui a pouco eu vi
que conforme foi buscando a Deus, os meus planos todos mudaram. A minha visão da vida mudou, né? As minhas prioridades mudaram também. E aí foi indo, meio que, né, sem pretensão, mas, né, com o propósito do Senhor, Deus me trouxe até onde eu tava, onde eu tô aqui. Já passei por, né, pouca coisa, né? Eu falo assim, são desde os 22 anos, mas para mim é pouca ainda de tudo aquilo que a gente pode viver, mas dentro daquilo que eu já vivi com Deus, cada dia que passa, eu falo assim que eu tomei a decisão certa. E não me preocupo com os outros pensam, não me preocupo, né, das coisas que aparentemente, né, você perde. Na verdade, eu não perdi nada, Que só às ganhei. vezes o mundo fala, né? Exatamente. Preocupado com o que o mundo fala, com o que os outros falam, mas é a sua vida, né? E a quem interessa a sua vida é só Deus. Adeus. E você, é os dois, mais ninguém, né? Exatamente, foi assim. Mas é dessa forma que vai mesmo. E você foi aquela pessoa crente com sede, né? Sede. Com sede. Agora, a gente tava falando. Esses dias nós estávamos até o nosso professor de teologia, o pastor Abene, tá? Inclusive quero mandar um abraço para Ô, ele, pastor Ben. né? Pastor Abene. Falando dos três tipos, né? A gente estava comentando dos três tipos de crentes que chegam na igreja, né? Tem o crente sedento, aí tem o crente faminto e tem o crente perdido, né? Eu era os Então, três. né? O perdido primeiro, o sedento e o faminto. E nós comparamos isso, o crente sedento, o crente faminto e o crente perdido com os animais, né? Então, quem que é o crente sedento? O crente sedento é aquele que chega na igreja, né? Aquela pessoa que chega na igreja, ele já observa tudo, ele tem sede de fazer, ele já chega assim. Eu coloco muito eu nisso aí, porque quando eu cheguei na igreja também, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu posso ajudar nisso, ó, tá com dificuldade nisso, tem sede, né, da obra, Você sede de fica ver. atento a É. tudo, porque aonde precisar de ser, você se propõe Isso. a estar lá, né? E resumindo bem do que nós falamos, o crente sedento, nós comparando o animal, o crente sedento é um camelo, né? O camelo é aquele que tem sede, ainda ele guarda o líquido, guarda a água no corpo, ele estoca a água porque ele aguenta muito tempo e ele fica ali, sempre. E mesmo assim, quando tem água, em algum lugar ele vai e bebe mais água ainda. Mesmo ele tendo água estocada no corpo, ele Quer bebe mais mais água, água. porque aí é sedento. Né? Aí tem o faminto, o crente faminto. Qual que é o crente faminto? O crente faminto é aquele pombo da praça que você vai lá e alimenta ele sempre. Quando você alimenta, ele joga lá o milhozinho lá na praça, eles vêm tudo, né? Mas você chega perto dele, ele voa Vai tudo. embora. Vai tudo embora. Você chega Mano. perto pra falar, vem, ele vai embora, né? Esse é o crente que a gente fala, o faminto, né? Ele vem ali, ele tá comendo. Você tá dando ali, ele tá comendo. Você tá dando a palavra, ele tá ali, tá comendo. Mas você chega pra ele, vamos ajudar assim, ele some, Já foge. vai embora. Na hora que tiver lá comidinha, eu volto. Aí é desse jeito, né? A hora que tem pra ele, ele vem. A hora que chama ele, opa, vamos agora alimentar? Não, vai embora, né? E aí tem o perdido, né? O perdido nós falamos do pardal, né? O pardal é aquele que nasce naquele ninho dele, depois que ele aprende a voar, ele vai. Mas quando ele tá lá no mundo perdido, ele se perde, acontece algum problema, ele volta pro ninho dele. O mesmo ninho que ele nasceu. Ele sabe Ou seja, é aquele crente que tá na igreja, tá lá, depois ele se perde, vai lá, faz tudo errado, depois ele volta pra igreja de novo. Ele fica indo, toda vez. Vai, se perde, volta. Vai, se perde, volta. Aí são os três tipos de crente aí que a gente tava falando, né? Das pessoas, dos cristãos dentro da igreja. E é a pura verdade. É Né? verdade A gente mesmo. vê do tanto de pessoas que a gente... Né? Você é pastor, você sabe, também sou pastor, eu sei, a gente sabe que lida com muitas pessoas, né? Então é dessa forma mesmo. E nesse meio do caminho, pastora, teve alguma queda, saiu, falou, tô revoltada com a vida, Não quero mais nada. quero sair agora e aconteceu assim, chegou a acontecer? Não, sempre foi contínuo, sempre foi... Onde eu falo assim, sair não sair desviar. Já foi ferver o suco no mundão depois que converti? Não. Mas Né? eu nem falo em desviar, mas eu falo assim, deu vontade de desistir, não quero, não Mas quero fazer eu falo isso. assim que a gente sempre tem, Fica né? aquela perdição um pouquinho, sabe? Fica aquela cansaço. Na verdade, o que eu venho é as dúvidas, porque Isso. eu falo assim, a gente vai chegando em estágios da vida, né, né, acredito assim, a Bíblia fala, né, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia, depois eu fui crescendo, então, conforme a gente vai crescendo, a responsabilidade vem acontecendo, a gente sente o nosso corpo, Aham. né, hoje, a minha vida é diferente de quando eu comecei com Cristo, Certeza. né, e nesse processo, assim, logo no começo, como a gente diz, é aquela paixão, a gente tá lá, né, é emoção, a gente sabe que a maioria das coisas é na base da emoção, né, então, puxa, eu conheci Jesus agora, eu tô apaixonada,
nada e a gente vai na emoção. O ser humano é ligado Faz e assim na faz. novidade. Sim. Quando é novidade, você tá ali, você quer fazer tudo. Depois que a novidade já não é mais aquela coisa, você já começa a cair. Aí Por vai isso que a vindo o vida tempo. cristã fala, nós temos que viver a vida inteira nossa. É sempre, é contínuo. É uma mudança contínua de caráter, é uma motivação contínua o tempo todo. A Bíblia fala para nós nos motivarmos o tempo todo. Isso, mas eu acredito que a gente não consegue sempre ter uma linha reta, né? Ah, não. Eu falo Isso assim, não. quase que impossível o ser humano seguir uma linha reta Deus só dá o destino, o trajeto. ele eu fala, ó, sei você tem que ir, vai a terra que eu vou te É, enviar, o que você vai exato. fazer, como você vai fazer Aham. para chegar lá, Isso. é o caminho, é só conforme os passos. Então, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, se depois conhecer Deus, ver, não, mas logicamente a gente tem, né, os altos e baixos, que seriam isso? As dificuldades vêm, ou na verdade o crescimento exige da gente nova mentalidade, né, novas mudanças, a gente vai aprendendo com Deus, e quando a gente começa a ver a palavra do Senhor, Deus vai ensinando pra gente, porque a gente quando a gente chega na presença de Deus, você chega destruído, né, você chega sujo, esfarrapado, roupa suja, muitas vezes o caráter, quantas vezes atitudes, as palavras, né, os pensamentos. E conforme. Muda tudo de uma vez. Entrei na igreja hoje. Minha vida, nossa, da água pro vinho. Não existe, né? A mudança da água pro vinho. Existe a cada dia o Senhor indo lá, tirando da gente o que não precisa, mostrando pra gente, porque na verdade quem tira é nós, né? Tirando de nós aquilo que. Aquilo que a gente pensava ser o certo, pensava que era dessa forma, e não é. Então, é o tempo. E eu tive esses momentos, então. Tive momentos de dúvida, puxa, né, questão do ministério, e falo assim, puxa vida, nunca me arrependi de ter saído, tornado missionária. Eu acredito assim, foi até algo pra mim, quando Deus confirmou que, puxa, ó, eu quero você na obra. Pra mim foi algo de muito medo. De falar assim, meu Deus, eu? Responsabilidade, Não, peso. eu falei assim, mas o que Deus quer de mim? E a forma que Deus falou pra mim, falou Mas o comigo. que eu sou? O que você quer de mim? Eu falei assim, gurizinha nada a ver, né? Naquela época que, né, que você pensa, 21 anos, eu falei assim, gurizinha nada a ver, que meio viajada, né? E aí eu falei, Deus, você tem certeza que o senhor quer? Porque logo de começo, quando Deus falou assim, ó, o que Deus falou pra mim, a questão de ser missionária, né, de fazer a obra, né, de não ser mais só um participante da obra, de não estar só igual, né, sentado na cadeira, lustando no banco, não, quando Deus falou assim, ó, a partir de agora eu quero algo diferente pra você, porque eu sempre tinha no meu coração, Deus, eu quero te conhecer mais, eu sempre tenho isso comigo, Deus, eu quero te conhecer mais, porque para Deus, ó, procura conhecer Deus e continuar a conhecer Deus, então eu falava assim, Deus, eu quero te conhecer mais, e um dia, quando Deus falou, você quer me conhecer mais, então você vai ter que Agir. se lançar. Faz igual Pedro. Larga aqui a rede, larga aqui os peixinhos e agora vamos pescar a alma, que você vai ter que conhecer. Se você quer conhecer, é dessa forma. E aí Deus um dia falou pra mim, olha, chegou a oportunidade, o pastor Ney, né, eu falo assim, não foi o meu pai na fé, porque não foi batizado por ele, mas foi o pai meu, assim, espiritualmente falando, de me conduzir pra esse chamado. E um dia ele falou assim, ó, você tem vontade de ir embora? Porque eu falei assim, eu quero pegar minha mochilinha e quero ficar andando pra tudo quanto é lado, sem propósito nenhum, né, nem na igreja. Não quero ter parada, nunca fui de me apegar. Ele falou assim, um dia, conhecendo ele falou assim, ó, você quer sair, você não gosta da cidade, você não quer ficar aqui, então você tem vontade de ser missionária? Eu falei assim, tem. Mas tem vontade então de sair daqui? Vai embora. Aí a gente foi, né, abrir o Ministério de Geração de Samuel, depois, né, o pastor Ney, vocês já ouviram aqui, né, o pastor Ney falando como se deu, né, a abertura da Geração de Samuel, né, algo de Deus, uma visão de Deus muito sobrenatural. Inclusive, quando ele estava falando aqui os testemunhos, né, que ele estava contando, e eu estava lá na cidade de Ventania, no Paraná, e aí tudo aquilo que ele falava lá, eu estava lá no lugar, lembrando e vendo as pessoas lá falando para mim. E ele falou assim, olha, então você vai orar a Deus, pede uma resposta, porque tudo a gente tem que pedir resposta para Deus, e se Deus falar com você, eu vou levar você para Aquidauana. Falei, pra onde? Falei, Aquidauana. Falei, é aqui no estado? Eu falei, é aqui no estado. Eu falei, nunca ouvi falar. Então, mas você vai falar com seu pai, eu 21 anos, né? Meu pai, né, ali fazendo faculdade, meu pai, né, graças a Deus, falou, minhas filhas deu tudo boa, vai estudar, minhas filhas, né, vai dar um rumo bom. E aí eu orei, falei, vou orar 3 dias, vou orar pra Deus. No terceiro dia, eu orei no primeiro dia nada, segundo dia nada. Falei, como é que eu vou saber se Deus vai querer que eu vá? Não, né? No terceiro dia, falei, Deus, o Senhor me confirma de um jeito, né? Porque eu sou meio tapadinho. Então, ou o Senhor me confirma de um jeito certo pra eu ouvir,
ou senão eu não vou, né? Porque aí tem um medo, você sair do meio da Sim. sua família, sair perto de casa. Nunca E tinha pro saído. desconhecido, né? Não, eu nunca tinha saído de casa, né? Eu sou daquelas que a mãe fala assim, ó, você vai ficar aqui do meu lado, você não vai sair daqui, né? Até por isso que quando eu perdi minha mãe foi aquele baque, porque minha mãe fazia o propósito pra nós, ó, você vai até aqui. Você vai chegar aqui, você vai assim, onde eu vou com você? Não, mas você não vai, então você também não. Ah, eu posso ir com você? Não, então você também não vai. Então minha mãe era muito dessa. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei sem rumo. Então, quando chegou o momento de falar assim, ó, você vai pro campo, você quer ser missionário, você quer conhecer mais Deus, então você vai ter que ir pro campo. E aí eu falei, puxa, e agora? Mas eu não botei minha mãe pra levar comigo, meu pai, né? Ixi, meu pai, pelo amor de Deus. Aí que não vai mesmo. E eu vou ter que ir sozinha, então você me confirma. Eu lembro que eu fui dormir, e aí eu senti no meu colchão alguém muito próximo. Sabe quando alguém junta assim, né? Ele se aproxima e chega pertinho no meu ouvido. Isso que foi pra mim um dos testemunhos, assim, de algo muito marcante, porque pra mim eu tinha certeza que foi Deus. E aí eu senti, Júnior, no meu colchão, assim, na cama, chegou bem pertinho do meu ouvido, e eu senti um calor. Eu tava dormindo, né? Mas eu senti um calor, assim, queimando. E falou assim, ó, você vai? Eu já tô enviando. Agora a decisão é sua. Então, que Deus deixou eu escolher, né? Acho que isso é o bonito de Deus. Quando eu sei que é Deus, porque Deus me dá escolha, ele não me obriga, mas ele me dá escolha. Então, ele falou, ó, eu tô preparando tudo pra ir. Então, e você, vai? E aí eu senti que esse calorzinho, quando eu senti esse calor aqui, eu acordei. Com essa voz na minha, muito nítida, essa voz no meu ouvido, você vai. Aí eu ainda olhei pros lados assim, eu tava ajudando, o pastor tava de mudança, né, pra aqui da Wanda, eu tava lá ajudando, porque, como eu disse, era pra casa do pastor, era a igreja, onde eu podia estar envolvido, que eu ia aprender de Deus. Às vezes eu chegava cedo na casa do pastor Ney trouxe um pão pra vocês, tudo é estratégia, né, vou chegar com pão, vou ficar até a janta lá, mas tudo pra poder ele sentar ali na mesa e falar assim, ó, me explica a palavra, porque eu li, tinha coisa que eu não entendia. E ele falou, então vem aqui que eu vou te ensinar. E eu ficava o dia inteiro lá, falando de palavra com ele. E aí, então, eu falei assim, pra mim aquilo foi decisão. Eu fiquei meio assustada, será? A gente começava a ver, né, questão, né, espiritual. Eu falei, será que é algum capeta, será que é algum demônio, será que o demônio tá aqui, né? Mas não, eu senti que aquilo era Deus. E pra mim aquilo foi a resposta. E agora? A decisão era chegar na família, chegar no pai. Pai, então, pai, né, 18 anos, 21 anos. Eu fui pro senhor que eu tranquei a faculdade. Meu pai parou, eu tava no serviço, né? Ele parou. Ah, meu pai nunca foi muito explosivo, meu pai foi calmo, mas e eu vou pra Aquidauana. Falei, pra onde? A gente nunca ouviu falar, né? Aquidauana, cidadezinha do estado, mas nunca via. Eu vou pra Aquidauana e vou ser missionária. Ele falou, você tá louca? Isso é faculdade? Eu falei assim, então, eu já tranquei, né? E Thaís, pelo amor de Deus, o que você vai fazer atrás de pastor? O que você vai fazer atrás da igreja? Você subiu pra cabeça tudo isso? Eu falei, não, pai, você sabe que eu não me adapto mais àquilo que eu vivia antes. Então, eu tenho plano, tenho projeto, e eu gostei daquilo que eu vi, eu aprendi, então eu quero. Ele fala, a vida é sua, você já é maior de idade, você sabe o que você está fazendo. Eu acho que você está fazendo besteira. Eu acho que não vai levar em nada isso que você vai fazer. Mas a decisão é sua. E aí foi que eu decidi. Peguei um dia, tudo na minha mochilinha, só tinha isso, né? Peguei a mochila, catei lá a A mochila, catei a Bíblia. mala, catei a Bíblia debaixo do sovaco assim e fui. Falei, ó, tô indo embora, pai. Dei um abraço no meu pai, minha irmã, né? Se tem mais uma irmã, dei um abraço e falei assim, tchau. Há 11 anos atrás. De 11 anos atrás, voltei, lógico, só pra visitar. Já fui fazer a obra na minha cidade, né? Tive a oportunidade de estar em Dourados, né? Fazendo a obra, mas nunca mais voltei pra casa, né? Saí da minha terra, do meio da minha parentela e fui pra onde Deus me enviou. Então, já andei em alguns lugares. E sempre isso nesse sentido de aprender. E os altos e baixos foi nisso. Puxa, será que agora Deus está me mandando cada vez mais para lugares que aí os desafios vão aumentando? Eu falei, Deus, será que é isso que o Senhor tem? Será que eu sou capaz disso? Então eu já tive muitas vezes que falei, não, eu acho que eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo para ser missionário, eu não sirvo, Deus, eu não vou conseguir aquilo que o Senhor quer de mim. E a gente sente aquela incapacidade. E eu também Incapacidade. acho que isso é de Deus, porque Sim. quanto mais a gente se sente incapaz, a gente fica dependendo de Deus. Porque quando aquela pessoa que sente, não, eu posso fazer tudo, eu sei tudo, Não. para mim, é particular, pensamento meu, é uma A pessoa que gente não conseguiu encontrar Deus tem, ainda. tem horas que bate sim aquela incapacidade. Fala, o que, que eu tô fazendo de É errado? isso. O que, que eu Chegou. tô fazendo? E tem hora que baqueia. Aí eu lembro que chegou um momento crucial, foi 2020. 2020, né, na época da pandemia, né? As coisas ficam difíceis, né? A gente passou por né? O mundo passou por uma questão muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar fora da igreja, né?
a igreja no momento, num projeto, né, de outras visões, Deus mudando muita coisa, porque às vezes Deus parece que pega a gente e vira de cabeça para baixo, vira tudo de cabeça para baixo. E aí, acho que foi talvez um dos pontos mais cruciais que ali foi mais determinante para mim, de que, ó, eu já pensei, puxa, acho que eu vou voltar para casa. 9 anos já assim, a gente pensa, né, parece que o tempo que a gente faz, não, 9 anos, parece que tá bom demais, já fiz meu papel para Deus, talvez Deus até me aceite no céu se ele se esse Covid me levar. E eu lembro que aquilo foi muito, porque eu comecei a trabalhar de manhã, à tarde, à noite, e fui emendando serviço, né, trabalho, né, porque nova, né, aparentemente com saúde, então, naquela época, eu lembro que eu fui trabalhar no hospital, né, da cidade, da região. E eu comecei a ver aquilo lá e aquilo começou assim, puxa, acho que eu vou voltar pra casa, vou voltar perto do meu pai. Faz quase 10 anos que eu não vejo, não tô ali, família. Às vezes tá, né? A gente fica naquele, conheço todo mundo, ajuda todo mundo, ajuda a família dos outros, mas e eu? E aí foi aquele baquezinho. Eu falei, Deus, eu vou embora. Eu falei, pastor Ney tá morando em Campo Grande já, que a igreja é nossa sede em Campo Grande. Eu falei, eu acho que eu vou embora, pastor, eu vou voltar pra Dourados. Aí o pastor Ney, né? Não, ora pra Deus, se for da vontade de Deus. Trabalhei 1 ano no hospital, nunca peguei Covid, né? Quando eu decidi que eu ia E bem sair do na época do hospital, Covid. bem no topzão do Covid mesmo, que tava matando meio mundo. Aí eu falei, eu vou sair do hospital, vou pra Dourados, vou embora. E provavelmente, como lá em Dourados não tem igreja, eu vou me desligar do ministério e, né, tá bom. Aí aquele negócio de fé e tudo mais, né? Puxa, não é que eu desacreditei de Deus. Não, eu falei assim, puxa, chegou a um nível já. E eu pensava em família, talvez todo mundo pensava, né? Fica com os seus, fica perto. E meu pai, se meu pai morrer, eu já perdi todo mundo, não tem ninguém mais. E aí? E aí depois fica o remorso, aí fiquei aquela guerra, né? E as outras vezes família, ah, você tá aí longe, não quer? Vem pra casa, vem pra perto de casa, fica com a gente, se acontece alguma coisa, né? Ninguém tá perto de você, ninguém tá... Quando eu pedi um pouquinho antes de pedir as contas, tinha falado pro pastor Dinei, pastor, eu vou morar, né, não sei o que, hora, né, toma a decisão certa, cuidado, não se arrepende. Eu tava já 1 ano já, como eu trabalhava, né, no hospital, e eu me afastei de estar nos cultos, né, já não conseguia, não tava pregando palavra e tudo mais. Mas não que eu desviei, não que, né, fui pro mundão, não. A minha rotina foi me desligando. É aquilo que é no culto ontem. Parece que a gente vai saindo da rotina nossa, a gente vai esquecendo daquilo que Deus cada dia renova para nós. E na correria, de cansaço e tudo mais, a gente sabe que. E aí foi que eu peguei Covid. Fiquei 1 ano no Covidão mesmo, né? Peguei Covid. Falei, não, mas eu tô tranquilo, tô de boa, tô feliz, né? Tô bem, tô saudável, mesmo com Covid, nem é nada. De repente, num dia eu acordei assim, eu respirei fundo, só pra gente testar, né? Vou retestar. Respirei fundo, pra dar uma dorzinha no peito assim. Eu falei assim, ixi, e agora? Aí assim, eu peguei, não senti o gosto, não senti nada. Trabalhei no hospital, fui fazer exame, fiz exame rapidão. Thaís deu Covid. Aí eu falei, não, mas tá bom, não vai ser nada. Juro, daqui a pouco, quando eu senti dor no peito, assim, eu senti um desconforto, fui lá de novo, fiz um raio-x, não. Aí o médico falou assim, Thaís, tem uma manchinha, mas é 5%, a gente nem se considera nada. Eu trabalhava na UTI do hospital, de 2% para 100% morria lá, né, rapidão, falei, pronto, vou morrer. Eu tenho só 95% do meu pulmão, vou morrer, vou morrer. E agora, porque eu falei pra Deus que eu queria ir embora, que eu ia desistir de tudo, Deus vai me matar. Pastor Ney, liguei pro pastor Ney, por Vai ver favor, tô com desespero. Covid. Me deu desespero, porque, né, eu vi. Aí eu falei assim, pastor Ney, por favor, me ajuda, me dá uma palavra, assim. Eita, Thaís, você falou que queria parar, queria desistir, né? Você acha que se você for agora, será que Deus leva você? Você tá pronto pra morrer, pelo menos? Ele botou pilhinha. Não, eu pensei que ele ia dar uma ajuda, né? Não, fica firme, né? Tamo aqui, nós vamos orar. Vou colocar a igreja pra orar pra você, né? Capaz. Ele falou assim, ixi. Mas você fala pra Deus se você quer ficar mais na terra. Mas se você não quer servir, pra que você vai ficar na terra também se você não vai trabalhar, se não vai, né? Que lucro você vai ter na terra pra Deus se você quer abandonar tudo? Aí eu fiquei, puxa, você não me ajudou em nada, hein? E aí eu fiquei 20 dias isolada, né? Por causa da mancha do pulmão, fiquei um tempo mais isolada, ninguém. Morava num sobrado assim, em cima. E os outros lá na comidinha, assim, levavam comidinha assim, só com um dedinho, assim, pra mim, né? Você não vai fazer nada, né? Ali eu falei, João, eu falei pra Deus, se o senhor. Se é, talvez, porque, né? Eu pensei em desistir, eu precisei voltar pra casa. Não é o momento de eu voltar pra casa, não é o momento de eu sair, de eu parar. Então o senhor me dá um sinal. E aí veio o Covid. E aí eu orei por Deus 3 dias. E nesses 3 dias, então o senhor me dá um sinal, porque se eu ficar aqui, nessa rotina que eu tô, eu não. Eu vou não retroceder, mas vou esfriar.
porque a minha rotina agora tá me afastando do Senhor, e por mais que eu ore em casa, esse negócio, busca Deus em casa, ora Deus em casa, isso aí não Não, existe, né? Porque eu falo assim, você que é lenha, a gente é lenha, a gente nunca vai ser o fogo completo. Se você não estiver na fogueira, que é a casa de Deus, que é estar em comunhão, que é, né, todo mundo ali junto, você se esfria, se apaga. E aí eu falei, então o Senhor me dá um sinal, porque não sei se aqui é o meu lugar mais, eu não me sinto mais aqui, eu não consigo mais servir aqui, essa rotina minha tá me sufocando. Então, o Senhor vê o que o Senhor faz comigo, porque eu tô decidido, talvez eu vou embora, ou senão, não sei o que vai ser. E aí foi, eu orei 3 dias, e aí foi o que me trouxe pra cá, pra Bonito, né? E aí o pastor um dia falou assim, olha, deu um problema lá na cidade de Bonito, a igreja ficou sem pastor, o pastor foi embora, a igreja tá sem pastor. E eu só pensei em você. Mas você falou que queria desistir, você falou que ia embora para casa, né? Então, eu não sei se eu tenho ninguém. Mas se você quisesse, eu queria que você fosse lá, né? Se vê aí, ora bem. Só que para mim já era uma resposta de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me dá uma resposta, porque aqui eu não consigo mais ficar, eu vou morrer. Se eu for para Dourados, eu já, né, já tô lá, né, já praticamente. Então o Senhor fala o que você quer comigo. Aí foi, para mim foi a resposta. Eu vou te enviar para Bonito. Só que eu falei, pastor, eu vou ficar só 2 meses em Bonito, 4 meses em Bonito. Eu vou terminar esse processo, eu arranjo alguém, porque ainda eu tava com o coração meio duro, né? Nesse dia, não vou pra casa, quero cuidar do meu pai, quero cuidar da minha família. Aí, resumindo tudo, eu vim pra Vai Bonito. pra Bonito. De 4 meses virou 2 anos. É. E eu falo assim que foi uma das experiências mais marcantes, porque foi estar aqui que parece que Deus, ele mostrou pra mim que sim, não precisa desistir. Eu só preciso avançar, ter coragem, né? Não temer e ter coragem. É, Vai ele dar vai certo. abrindo as portas, vai, né? Mas que a gente fala de discernimento espiritual, né? Discernimento O espiritual. que você tá pedindo, Então, fica atento, o que tá se abrindo, o que não tá, Não né? foi uma, né? Não desviei, mas tem aquele Sim. baque, né? Não. Puxa, e agora? A razão, a fé, a família, a obra, porque nem sempre a gente consegue ter tudo junto, né? É bom se a gente tiver família, a obra, tudo junto, mas a gente sabe que tem momentos, tem vida, tem, né? Que não é desse jeito. E a gente tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que ter paciência, os outros tem que ter paciência, eu falo assim, né? Deus, eu falo assim, Deus, obrigado por o Senhor nunca desistir de mim, porque, né, nessas dúvidas que a gente tem, puxa, será que é? Será que não é? Aí a gente fica. Mas graças a Deus, tô chegando aí. Sim. Não, mas é dessa forma mesmo, né? Não tem como conciliar tudo, em qualquer Não, coisa, na verdade, né? Tudo que você vai fazer, algumas coisas nós temos que renunciar. Para qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida, alguma coisa tem que renunciar. Né? Alguma coisa tem que deixar de lado para poder seguir esse caminho. Não tem como levar tudo junto. Né? Tudo que vai fazer na vida, né? E libertação, pastora Thaís? O que você entende por libertação? Nosso ministério, né? Você é pastora da Igreja Internacional Geração de Samuel. Eu também, né? Então, nós mexemos muito com cura e libertação. Libertação. Né? Mas o que você entende por libertação? O que você... Porque o que a gente fala sempre, né? Libertação não é a gente chegar em posição de mãos e sair demônio. Não, não é assim, em nome de Jesus, né? A libertação vai muito além disso. Além. Né? Mas o que você entende por libertação? O Júnior fala assim que um dos motivos que me fez querer mais e conhecer a Deus foi justamente nessa fase. Não é a libertação em si, que quando você disse, libertação não é só demônio. Libertação é a gente descobrir além de Deus, a gente avançar no conhecimento de Deus. Quando a gente avança no conhecimento de Deus, a gente está no processo da libertação, né? E quando eu disse que é aos pouquinhos, ninguém muda da água pro vinho, mas aos pouquinhos. Então, o que é esses pouquinhos? É a gente sendo liberto. E quando eu comecei a ver realmente como que era o trabalho dentro da igreja, tudo, né? Quando eu conheci o pastor Dinei, que é focado, né? Cada pastor, cada líder, jeito, cada né? ministério tem o seu jeito de fazer a obra. E tá errado? Tudo tá certo. Falando de Deus, falando da verdade de Deus, tudo tá certo. Né? Não saindo do foco que é Jesus Bíblia, Cristo, né? não saindo da Bíblia, que é a palavra de Deus e a verdade, todos estão certos. Mas quando a gente então eu aprendi no ministério, junto com o pastor Dinei, de que libertação era isso, né? A gente se desprender daquilo que afasta a gente de Deus. Então, a princípio é isso que eu entendo de libertação, para começar. Então, eu aprendo a Deus, eu aprendo a palavra de Deus, eu conheço a verdade, porque a palavra diz, conhece a verdade vai me libertar. Do quê? Daquilo que me afasta da graça.
né? Daquilo que me afasta do propósito de Deus. Porque se a gente começa a conhecer Jesus e conhecer Deus pela palavra, a gente começa a entender que nem tudo que a gente acha certo para Deus é certo. Nem tudo que a gente quer pode ter ser coisa boa, mas tudo aquilo que a gente quer pra gente, Deus às vezes não quer. E isso a gente tem que se libertar do meu eu, do eu acho, do eu quero, tudo eu posso. Eu sou, né? E para mim isso então seria libertação. E depois, tem os ramos da libertação. Tem processo de libertação, antes tem que arrancar, né, pela raiz o mal. A nossa vida, ela tem várias ramificações. Isso. Então, eu tenho que me libertar no espiritual, no sentimental, da mente, do coração. Tem coisas, né, que a gente carrega de família. Então, é muito amplo. As maldições São hereditárias, né? hereditárias. Tem gente que não acredita, mas em tudo aquilo que... Na prática a gente vê Na isso, prática, eu falo assim que eu tive muitas, e eu louvo a Deus por isso, porque eu tive muitas experiências, né, de a gente ajudar as pessoas, de ir atrás, de guerrear, de você ir no inferno mesmo para arrancar alguém. Assim como um dia fizeram conosco, né? Ninguém é santo. Então, um dia alguém teve que descer o inferno da minha vida para libertar de lá. E o processo de libertação, ele é constante. Até, assim, eu sou liberto de tudo. Não. Quando a gente for liberto de tudo, ou Jesus volta, ou a gente vai pro céu, ou a gente morre. Porque o perfeito não precisa estar na terra, né? Aqui a terra é lugar. Arrependa-se vocês pecadores. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Todo dia tem o pecado. O pecado tá circulando, né? Sim. O inimigo tá ali lançando as skins pra nós todo tempo. Então, todo dia a gente tem que se libertar. Todo dia a gente tem. Só que tem coisas que a gente tem que ir pro inferno mesmo. Falar assim, ó, demônio maldito, capeta maldito, você larga essa vida. Onde você tá? Puxa, eu tô lá na raiz. Um dia amaldiçoaram. O inferno você tá falando, não é que você vai pro inferno, mas você vai lá na raiz do problema, porque né? Tem gente que fala assim, quando você pega uma pessoa complicada... Orientando todos vocês, não. Você vai não descer no inferno, que esquisito. Não, mas eu falo assim, ó... Fala da raiz do problema, quando a gente fala inferno, muitas pessoas hoje estão numa situação de vida que acham que não tem mais jeito. A pessoa olha pra si e fala assim, eu não tenho mais salvação. Mas já se entrega, né? Já se entrega. Muitas pessoas olham, vamos supor, pega lá. Um dia, lá no fundo, pega a Thaís e fala assim, puxa, a Thaís não tem mais salvação. O Leandro não tem mais salvação. Esse não vai mudar nunca. Então, a pessoa tá no inferno dela, porque aquilo tá levando ela pra uma desgraça, tá levando ela pra morte, tá levando ela, né, a não conhecer aquilo que realmente é verdade. Porque o diabo, ele só veio pra mentir. Então ele mente pra nós, você não vai dar nada, sua vida não vai dar certo nunca, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter nada, você nasceu pra sofrer, você é o excluído, Deus te odeia, né? Ele coloca isso na sua mente. Então quando a gente fala assim, descer no inferno, é isso, é pegar essas pessoas, principalmente essas pessoas que desacreditam de tudo, e falar assim, não, existe uma luz, existe um caminho, existe aquele que diga, vinde a mim, né? Que Jesus fala. Então, a gente começa a ir nesse processo, e a gente começa a ver que a libertação seria isso. Ela vem na mente dela para libertar a mente. Não, eu posso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas quem te fortalece é Deus. Então eu busco Deus para ter força. E libertação vai chegando nesse caminho. Então a gente vai enfrentar demônios? Vai. Porque a Bíblia fala assim, ó, vai e pega o evangelho. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Né? Em meu nome vocês vão ser curados. Marcos 16, né? 16, 17, 19, né? Então, o processo, para mim, libertação é isso. É aquilo que afasta... A gente tem que sair daquilo que afasta a gente de Deus. Sair daquilo que faz a graça do Senhor se afastar de nós. Porque a graça está sobre todos. O que é graça? Eu não mereço, mas através de Jesus Cristo eu posso. Né? Eu consigo, eu posso. Né? Eu posso ser, eu posso me curar. Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Nada... Isso é uma pergunta que eu te fazer agora. O que significa a gente orar? O que significa a gente fazer em nome de Jesus? A Bíblia ensina pra gente... Leandro, que Jesus diz, né? Tudo que você pedir em meu nome, querendo recebereis. Então eu vou pro Pai. Vocês não conhecem o Pai, eu conheço o Pai. Jesus fala. Vocês não veem Deus, mas eu vi, estive com Ele e volto para lá. E através de mim, e aí, então, vocês chegarão ao Pai. Isso. E quando a gente vê em Jesus, a gente vai pensar o quê? Aquilo da passagem, né? Sobre a Páscoa que a gente aprende. Então, o mundo estava perdido. O mundo não tinha salvação mais. Mas Deus, no amor infinito de Deus pela nossa vida, Deus não ama a gente pelo aquilo que a gente é. Deus ama a gente porque Ele é Pai, Ele fez a gente, só que também Ele não quer que a gente viva da mesma maneira que a gente foi encontrado.
né? E aí está o processo da libertação. Eu não posso permanecer do mesmo jeito que Deus me encontrou. Eu preciso me libertar, eu preciso me transformar, eu preciso ser renovado. Como que eu faço isso? Através de Jesus. É. Só Jesus pode nos levar para Deus. Só Jesus pode fazer da gente ser aquilo que Deus quer que a gente Está seja. escrito lá em Marcos 16, 17, 19. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Para mim, é libertação, isso aí é autoridade que vem de Deus, isso aí é fé, isso aí tudo é o que a gente precisa. E no verso 19, 19, depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E tá lá até hoje. E enquanto Jesus não voltar aqui para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, para buscar os salvos, ele não vai sair dessa posição. Então hoje a gente só está aqui podendo falar de Jesus, de Deus, a gente só está aqui podendo fazer o podcast, né? Alcançar vidas, fazer algo de bom para as pessoas por causa de Jesus. E Jesus é claro, tudo que vocês fizerem, faça em meu nome. Ora em meu nome, porque se a gente pede o nome do Senhor, Jesus, então está dizendo, Deus, eu sei que se você olhar para mim, o Senhor não vai ter motivo nenhum para poder me ajudar, para poder me curar, para poder responder minha oração. Mas eu não peço para o Senhor olhar para mim. Eu peço para o Senhor olhar para Jesus. Aquele que o Senhor enviou para mim, por causa de mim. Então, quando o Senhor olhar para Jesus, o Senhor vai ver a graça. Eu não mereço, mas pela misericórdia que o Senhor tem, de ter entregado o seu filho para mim, de confiar e acreditar que ele pode me mudar e através da vida dele, eu conhecendo a Jesus, eu posso ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, por causa dele eu te peço. Por causa dele eu oro pro Senhor. Essa Por causa intimidade dele, com ele, né? por causa dele eu clamo pro Senhor. Me ajuda. Por causa de Jesus, Deus, vem me curar. Por causa de Jesus, muda minha vida. Transforma minha história. Olha lá pro fulano, olha lá pro ciclano. E faz eu diferente. Em nome de Jesus. Por isso que tudo que fala, tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus, crendo que receberão, né? E assim então vai acontecer. Tem que... Muita gente não sabe, né? Tem algumas, né? Vamos colocar religiões, né? Não colocam... Não falam até em nome de Jesus, né? Até Na minha visão, oração, dentro da Bíblia tá errado, né? Então nós temos que tudo é em nome de Jesus. Tudo em nome de É Jesus. só Jesus. A gente respira por causa de Jesus, né, E Júnior? ele foi, né? Você estava falando da Páscoa, né? É o Cordeiro, né? Ele foi lá, lançado, o sacrifício do Cordeiro para o quê? Para nos sangue lavar, dele. o sangue. O que nos O traz sangue vida dele foi nos o sangue lavou dos derramado. pecados, nos lavou das transgressões, né? Nos tirou o pecado, né? Porque Jesus está lá. E tudo por intermédio dele, né? Nós conseguimos alcançar a Deus, né? Sim. Igual ele fala sempre. Então, o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por você, isso você tem que colocar todo dia, pensar. A gente até dentro da... Isso me simboliza muito isso, sabe? Dentro da nossa igreja nós temos a cruz, só tem a cruz. Uhum. Quando eu olho para aquela cruz, eu consigo assim imaginar Jesus, o que ele fez por nós. Esse dia eu tava na igreja lá de Ventania, no Paraná, Júnior, e eu gosto de sentar na igreja e ficar lá. Às vezes eu sentei lá, sento, coloco a cadeira assim e fico olhando pra cruz. E esse dia eu tava meditando na palavra, até porque ter que pregar à noite, eu falei assim, Deus, me dá uma palavra. E olhando pra cruz, e a gente fala assim, olha, a cruz, ela é um fardo, a cruz significa morte, a cruz significa peso, a cruz significa... E aquilo pra mim começou a falar assim, puxa, pra mim... É o que ele fala, tome sua cruz. Isso, mas pra mim, dentro da palavra de Deus, a cruz não significa tudo isso. Parece que é só coisa ruim. Pra Jesus foi, porque ele levou o nosso pecado. Pra Jesus ele se fez maldito por causa de nós. Mas pra nós a cruz não é um peso. Pra mim, na minha visão, quando eu olho pra cruz, eu vejo um nazareno, Jesus, né? Que foi dedicado, porque nazareno significa dedicado. Nazireu, dedicado a Deus. A cruz pra mim é dedicação de um Deus que se fez homem, então ele era tão sensível quanto cada um de nós. Ele era tão humano, ele era tão humano quanto cada um de nós, mas ele foi dedicado. Sim. Ele carregou por nós o peso do pecado e cruz para mim significa vida. E quando eu olho para ela, não vejo Jesus nela, mas eu vejo ele se dedicou para mim. Ele se dedicou por mim. O que eu tiver que passar, que aí vem, toma a tua cruz e siga-me. Quer dizer, se dedique também. Aquele que quiser vir após mim, quer dizer, aquele que quiser ser meu discípulo, toma a tua cruz, quer dizer, se dedica.
Se dedica. Aí antes ele ia falar assim, Negue-se a olha, si mesmo. negue-se a si mesmo. Então o que que é o dedicar? Ah, hoje eu não quero. Ah, não. Ih, ficar atrás de Deus. Ah, mudar minha vida? Puxa, deixar de fazer o que eu gosto para servir um Deus que muitas vezes a gente faz tanta coisa ruim no mundo? Não. Essa cruz é isso, é o negar a si mesmo, é Agora, tomar a sua cruz. negar a si mesmo é dedicar. Falar assim, não. Quando ele fez isso por mim, ele não merecia. Por que que agora eu tô querendo achar que, eu não mereço isso? Tem gente que fala assim, eu não mereço sofrimento, eu não mereço essa luta, eu não mereço isso. Jesus não merecia. A gente merecia, mas ele não. E por quando eu vejo isso, então eu olho pra cruz e eu falo, ele se dedicou por mim. E às vezes quando vem aqueles alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, eu falo, puxa, será que realmente eu vou ter que me dedicar? Porque um dia se dedicaram por mim. Se eu tô aqui, se eu estou viva, se eu tô respirando. Mas e os problemas? Eu tô respirando. E Jesus deixou bem claro, né? Ele falou, vocês farão muitas obras e muito mais até do que eu. Maiores do que eu fiz. Né? Então, é a dedicação. Dedicação. É a gente tomar a nossa cruz, é a gente negar a si mesmo, é a gente estar alinhado com Deus. E eu Então, com certeza, expulsar demônios, tem que estar alinhado com Deus. E eu né? falo, mas isso tudo, Júnior, eu falo assim que... Jesus andou sobre as águas, ele multiplicou pães. Quantos milagres fez? Expulsava Nossa, demônios, demais. curou todas as enfermidades. Ressuscitou né? mortos. Ressuscitou mortos. Aquilo que estava perdido não é perdido mais para Deus, né? Aquilo que estava... aquilo que era impossível já não é mais impossível para Deus, né? E essas coisas que acompanham vem tudo o quê? Através de uma dedicação. A gente não busca Deus, né? Para a autoridade de Deus, aquilo que Deus dá para nós, aquilo que Deus permite a gente ter no nome de Jesus, é só para cada dia mais a gente comprovar. É para cada dia mais a gente se dedicar, é verdade. Eu falo assim, eu sou apaixonada... Cada dia mais se resistiu ao diabo. Eu sou apaixonada por tudo isso, Júnior, de estar servindo a Deus, de buscar Deus, porque eu já tive a oportunidade, pode mexer, né? Pode. Eu já tive a oportunidade de pegar o quê? De ver uma passagem da Bíblia aqui, e a Bíblia fala uma coisa, e a gente acha que a Bíblia é história. Mas a Bíblia não é história, a Bíblia é testemunho, e é vivo. Na passagem aqui, eu ver a passagem, eu ler a passagem, e quando uma ajuda de alguém, de falar com alguém, aquela passagem acontecer, né? A Bíblia fala assim, que a gente precisa abrir uma porta, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Por de fato, uma vez, que foi uma das coisas que mais me marcou, tava eu, a pastora Débora tá lá na igreja de Campo Grande, tô aqui, deixa eu colocar igual eu peguei. Na igreja de Campo Grande, e aí um dia a gente tava em Aquidauana, o pastor Ney conheceu uma ocorrência na hora do culto, pastor, me ajuda, tá aqui, minha filha tá lá, tentando se matar, matando todo mundo, uma menininha nova. O pastor Ney falou assim, Thaís, vai você, vai a Débora e vai lá. Quando a gente chegou, essa menina tava no processo de libertação, né, tava lá no inferno da vida dela, e a gente tentando, né, tem Deus, existe Deus, né, acredita que você pode mudar. E ela tava naqueles altos de baixo, de dúvida, acredita em Deus, daqui a pouco não acredita em Deus, porque minha vida não vai mudar nunca, e tá, enfim, a gente chegou lá, tem tempo? Pode falar? Tem. E aí a gente chegou lá na casa, a menina tava no fundo, assim, do quintal, escondida no escuro, demônio manifestado, mas a questão era que quando a gente, né, foi lá, chamamos a pessoa, chamamos ela, né, ainda ela não tava dentro dela mesma, ela tava sendo dominada, e eu falei assim, a gente foi começar a orar por ela, o demônio pegou e falou assim, né, a vida, né, dela, falou assim, ela é minha, e ela não quer mais. E por de fato, 2 dias anterior, ela chegou pra nós e falou assim, pastora, eu não quero mais buscar Deus, eu vou voltar pra minha vida. Ela veio da prostituição, né, trabalhava, né, no prostíbulo, e tava aquela vida, sendo drogada, sendo usada, sendo maltratada, e ela falou assim, eu não vou nunca conseguir sair disso. A minha vida agora é essa. Eu não vou conseguir ter forças para lutar. Mesmo. E ela se entregou. E eu não quero mais. Eu não quero mais que vocês venham. Eu não quero mais a ajuda de vocês. Eu não quero mais que vocês venham aqui falar de Deus para mim. Porque Deus não vai me ajudar. E isso estava na mente dela. Então, quando ela tomou essa decisão, porque o martelo só é batido se Deus vai te ajudar ou não, é quando você decide. A decisão é nossa. Não, eu não acredito que Deus vai me ajudar. Você bateu o martelo ali e a sentença já foi dada. Mas se você falar assim, olha, eu creio que Deus vai me mudar. Quando você fala, eu creio que Deus vai me ajudar, eu creio que a minha vida vai mudar, então você está dando espaço para Deus. Sim. E naquele momento, e um dia anterior, então, ela falou assim, eu não quero mais, não adianta vocês virem. E a gente, por de fato, parou, a gente estava fazendo campanha lá, a gente parou de ir lá fazer campanha. Mas a mãe chegou lá na igreja desesperada, ela vai se matar, ela vai estar com desejo de matar todo mundo. Ela falou que vai matar o filho, ela tinha um filhinho pequenininho de uns 4 anos.
Quando a gente chegou lá e foi lá, ela estava manifestada. Aí foi na autoridade que Deus nos dá, em nome de Jesus. Falou, vem aqui. E levou ela até lá. E aí a gente começou o processo de libertação, de expulsar. Ó, demônio maldito tá na vida dessa menina. E ele começou a rir. Eu olhei pra Débora, eita. E começou a rir, começou a rir. Ele chegou e olhou bem no fundo dos nossos olhos e falou assim, não adianta você estar aqui. O que seu Deus diz? Porta fechada, seu Deus não entra. Casa fechada, o seu Deus não pode entrar. Ela não quer mais vocês, ela me quer, ela é minha. Eu peguei ela, eu venci, vocês já perderam. E aí, sai demônio, e larga ela. Eu falei assim, eu não vou largar. Ela quer que eu Ela não fique. quer, né? Casa, e ele ficava repetindo. Casa fechada, porta fechada, o seu Deus não entra. E quando a gente vai pra palavra, fala o quê? Eu tô na porta, eu vou bater. Deus não chega e entra na nossa casa, na nossa vida. Ele não chega aqui, ó, tô aqui, é minha, vem aqui, pega eu. Você tem que dar permissão. A gente tem que abrir a porta e falar, Deus, a minha vida é sua. O senhor pode entrar? O senhor pode transformar? Você tem que querer. Tem que querer. Querer deixar ele entrar. E naquele momento ela não quis. E aí, então, isso foi pra mim. O que me atrai? O que me faz estar buscando a Deus? O que me faz querer buscar cada dia mais e fazer e servir a Deus? É isso. Provei e comprovei. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é real. E se ela é real para dizer, olha, se você não abrir a porta do seu coração para Deus entrar, ele não vai entrar. E o diabo falar assim, olha, casa fechada, o seu Deus não entra. Não adianta você estar aqui. Não adianta você vir pregar. Não adianta você vir querer expulsar demônio. Não adianta você querer lutar pela cura. Se a porta do coração dela estiver fechada para Deus, o seu Deus não vai entrar. E eu já estou lá, porque eu não preciso pedir. Eu entro pela janela. Né? Ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele entra pela janela, ele entra pela fechadura. Aqui a mesa tem a fisguinha aqui que tem um espacinho, é o suficiente pro diabo entrar. Para Deus, só que Deus é diferente. Então naquele momento eu vi, Deus, tua palavra é verdade. E se ela é verdade em tudo isso, tua palavra diz também, Deus, que a gente luta, mas luta para vencer. Talvez a gente perde uma vida, talvez a gente perdeu. Depois eu não vi mais ela, foi embora da cidade também, não sei mais o que aconteceu. Provavelmente se ela continua nesse pensamento, né? Ela tá arrastada ainda, né? No mundo, no sofrimento da vida, sendo dominada pelo inimigo. Mas que a palavra de Deus é verdadeira. Com certeza. Ela é vida e tudo que tá aqui acontece, aconteceu, acontece, e quando a gente pega Apocalipse, vai acontecer. Então, é um motivo de a gente cada dia mais buscar e acreditar. Né? São as profecias. São né? profecias. Então, a Bíblia, ela tem os conceitos históricos, tem os poéticos, né? Tem os proféticos. Então, só que tudo anda junto, não é divididinho, né? Tudo anda junto. Então, a Bíblia é assim, é profecia, né? Tudo e se completa, né? Isso que você falou me lembrou também de vários episódios que a gente conversa. E até quando manifesta algum demônio, coisa nas pessoas, eles falam a Bíblia mesmo. Né? Não, exatamente. O diabo ele sabe da Bíblia, sabe porque ele conhecia Deus antes, ele conhece a Deus muito mais do que nós. Ele era um ser celestial antes. Né? Muito mais. Jesus, quando chega em Gadareno lá com um demoniado, por que você está aqui para nos atormentar, Jesus? Né? Então o demônio conhece, o inimigo conhece quem é Deus, porque um dia ele já participou, ele saiu, né, de um lugar muito próximo de Deus. Então ele sabe aonde ele nos atacar, ele sabe como ele usa a palavra de Deus para mentir contra nós. Ele tentou isso com Jesus. Ele tentou isso com Jesus no deserto depois de Jesus ser batizado. Né? Então, você acha que ele não vai tentar com a gente todo dia? Você acha que toda vez quando eu penso assim, eu olho, vem aqui aquele pensamento, puxa, desiste de tudo. Ah, vai embora, vai viver sua vida. Você ainda é nova. Agora nem tanto, mas você ainda é nova. Você tem muita vida pela frente ainda. Você vai ficar perdendo tempo com gente? Com gente que nem... Às vezes, né? E a gente não pode, né? Lógico que a obra a gente não faz isso, mas gente que nem te agradece nada. Aí, às vezes, a gente, puxa, falhei com Deus. Puxa, fiz alguma coisa. Porque a gente é sensitivo, puxa, errei. E aí vai, aí, viu? Nem. Aí, o que você tá fazendo? Ah, por que você falou isso? Porque um dia você desacreditou, porque um dia você... Quem é você? Então, o inimigo todo tempo tenta mentir para nós, para nos afastar de Deus. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente persevera. Porque se você for pegar a Bíblia para ver, tem muito... Né? 365 dias não temos, mas também tem aquele que perseverar até o fim, alcançará a vitória. Né? Aquele que persevera. Persevera no quê? Na busca por Deus. Na vida, de encontrar o caminho de Deus, perseverar para vencer. Puxa vida, minha vida não tá boa. O que eu vou fazer? Eu vou perseverar até ela mudar. Como que eu posso fazer isso? Aí tem meios. Tem o caminho do Senhor, tem o caminho do inimigo, tem o caminho... A gente vai ter que escolher um. Eu falo assim, hoje tem muitas pregações hoje, né, estão voltadas a essa motivação, essas coisas, né? Só vitória, vitória, vitória. Você vai ter vitória, você vai ter vitória. Mas a vitória, ela não vem sem merecimento.
A A gente vitória é a precisa merecer, consequência, a gente né? precisa estar ali, que nem eu falei da cruz. Eu olho pra cruz, sempre ali. Eu olho pra cruz e aquele louvor, né? Quebrantado, acho que chama. Uhum. Eu olho pra cruz e para a cruz eu vou. Então, sempre quando eu olho para a cruz, eu realmente para a cruz eu vou, porque dali eu lembro, né? Eu lembro de Jesus, né? Que nem foi da palavra do culto que nós fazemos. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que você vê, meu Deus, por que me abandonaste? Ao sofrer de Jesus ali, o que ele fez por nós, o cordeiro Ele, sendo sacrificado, ele suportou a dor de ser suportou. separado do pai dele, coisa que nunca, né? Quando Deus afasta dele, foi pela pura decisão de Jesus, né? Imagina Deus, eu te abandonei, eu te desamparei, mas porque você escolheu isso. Escolheu o quê? Porque Deus não habita no meio do pecado. E Sim, naquele momento, na cruz, Jesus carregava todos os nossos pecados. todos. Agora Se você de... pensa No peso o peso demais. de todos os pecados, de tudo Eu acredito que o peso vindo. maior foi a falta de Deus, Júnior, porque só quem teve a presença de Deus, né? A gente conhece Deus, a gente já tem um testemunho com Deus. Dói quando a gente sente que que talvez Deus não esteja do nosso lado. Machuca quando você fala assim, puxa, será que Deus está perto de mim? Vem aquele Dói, medo, né? daquele medo. Eu acredito muito foi É o isso. medo Jesus da teve, orfandade, você acha que está órfão. tô sozinho. Naquele momento Jesus estava carregando o pecado, tava, mas ele sabia já de tudo isso. Ele já sabia da dor que estava vindo sobre ele, ele já estava preparado. Ele não estava preparado para ficar sozinho. É, Porque ele vai assim, ó, eu estou no Pai. Tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, eu falo do Pai que meu está pai. em mim. É. Então, todo o tempo que ele estava aqui na Terra, ele estava com Deus do lado dele. Deus nunca saiu do lado de Jesus, né? Tá lá no Monte da Transfiguração, que Jesus tá lá naquela agonia, suando sangue, né? Ele estava sozinho? Não. Deus estava ali com ele, Deus enviou as testemunhas, tá lá Moisés, tá lá Elias, um representando os profetas, um representando a lei, dizendo, nós estamos aqui, tá tudo com você. Se fortaleça. Tá lá enquanto ele sendo atormentado, o inimigo, o diabo ainda tentando fazer ele desistir naquele momento de agonia. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus envia anjos para fortalecer ele. E então, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabe do sofrimento que vai vir, mas naquela agonia, Deus passa, mas seja feita a tua vontade. Deus estava ali com ele. Mas chegou no momento da cruz, que quando ele está carregando, porque na sentença final, ó, crucificação, você vai ser crucificado. Naquele momento que os pregos vai bater, naquele momento que a coroa entrou, naquele momento que as mãos dele, a lança foi transpassada, né, na tripa dele e tudo mais, aquele momento ele estava sozinho, porque Deus não habita no pecado. E ali para ele foi mais difícil. Deus, por que o Senhor me desamparou? Mas ele sabia que Mas isso ia ele acontecer. sabia. Isso já estava profetizado. Eu entrego para o Senhor, então, o meu espírito. Quando ele falou assim, eu entrego, está consumado. Exato. Eu entrego o meu espírito para o Senhor. Então, ali, a alegria dele foi completa. E aí foi. Eu tô voltando pro Senhor, Deus. Lá, Obrigado por isso Senhor me já foi fazer a aguentar. profecia em Isaías 53, 5, 7. Se diz assim, ó, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isso em Isaías 53, Isaías profetizando 700 anos ali Nossa, antes de muito Jesus. Né? Então, Então, eu acredito que desde o começo, desde quando a gente pega ali Gênesis capítulo 2, que foi a já, queda do homem, de Deus já estava preparando um plano. Jesus já estava no plano sim, de ele sempre redenção, esteve lá, né? Deus podia acabar com tudo, destruir a humanidade, acabar? Podia. Mas Deus não quis isso. Quem era Só que a ele precisava rocha de de um plano. Moisés? Jesus. Era Jesus. Então, é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus, ele é o caminho, é a salvação, não existe outro. E ele é real, sim. Ele é verdadeiro, sim. Deus existe. Jesus vai voltar, sim. E tudo isso a gente tem que crer, tem que acreditar. Ele existe, sim, ele está no meio de nós, sim. Nós sentimos, nós conversamos, Isso. e essa intimidade A gente sente a presença de Deus de uma forma tão grande. E se você não sentiu, busca sentir, porque chega a ser palpável. Chega a ser. A gente não consegue enxergar, mas parece que a gente consegue tocar Deus com a presença dele. Quando ele está perto de nós, quando a gente sente aquela presença do Senhor, né? Lógico que através do Espírito Santo, hoje nós temos o Espírito Santo aqui na terra. Jesus disse: olha, eu vou pro Pai. Eu acho tão bonito isso, que quando Jesus fala assim: olha, eu vou pro Pai. E eu preciso ir. Porque se eu não for, o conselheiro não vem.
Eu acho tão bonito isso, por quê? Porque olha o plano de Deus. Jesus, quando veio na Terra, Jesus era muito limitado, porque ele é corpo, ele é ser humano, e ele andou o quê? Na região da Galileia. Ali, naquela região que nunca saiu. Sim, porque ele era limitado como humano, era Como ali. humano. Então ele tava ali. Você nunca falou assim, vamos pegar o barquinho nossa rema e vamos lá na América. Vamos lá no Brasil, vamos lá na África, vamos lá na China. Não. Mas ele disse, olha, eu vou pro Pai. E aí, se eu não for, não pode ver o conselheiro. E quando o conselheiro vier, ele vai alcançar todos. Ele vai pregar a todos. E já incluiu nós. Graças a Deus, Jesus se entregou por nós e o Espírito Santo veio. Porque se fosse só Jesus cumprindo o chamado dele, talvez ficaria só lá, né? E aí, ele, com o Espírito Santo na terra, ele alcançou a cada um de nós. Com o Espírito Santo na terra, hoje eu tô aqui, hoje está aqui, o Márcio está aqui. E tá hoje aqui. nós estamos na luta, né? Para pregar a palavra dele, para fazer com que todos conheçam Jesus. Isso. Porque a gente. Para conhecer e a pensa, gente continuando conhecendo, né? a gente pensa, né? Nós no Brasil, né? Nós estamos aqui nesse país, tudo onde é, vamos dizer, livre pra gente falar tudo, mas existem países que não é. Nossa. Não pode falar, e tem pessoas ainda no mundo que não conhecem Jesus. Não sabe o nome Jesus, não sabe quem foi Jesus, né? Não sabe, então a pregação, né? A palavra tem que ser pregada. Tem que ser pregado. Né? E hoje existem muitos meios mais fáceis, que a internet, o que nós estamos fazendo, o programa aqui, muitas séries de TV, muitas coisas estão pregando, né? Estão pregando de uma forma diferente, colocando a palavra, né? Mas é super interessante, Para né? que essa palavra também se cumpra, né? Porque eu vejo isso certeza. muito, tá dentro da Bíblia, que a Bíblia fala assim, ó, Jesus não voltará enquanto todos não não souberem. tiverem a oportunidade de conhecer Jesus, de ouvir falar de Jesus, né? Então, de que forma? Precisa presencialmente? Não, às vezes você tá ouvindo a gente num podcast aqui, lógico que eu vou continuar, eu sempre sou nessa tradição. A gente tem que buscar Deus e estar na casa de Deus, né? Isso aqui, o podcast ajuda, as redes sociais ajudam, mas nada separa, nada se compara a gente pegar uma Bíblia para ler, nada se compara a gente estar na casa de Deus para louvar, engrandecer Deus e lá a gente receber de Deus o alimento que Ele tem para nós. Então, só que a gente tem que aproveitar todos os meios que Deus dá, Sim. né? E a palavra vai chegar nos 4 cantos. Você pode morar no fundo do poço, você pode chegar lá, né? Na onde... Para se cumprir. Mas para tem que se chegar. cumprir, a palavra vai chegar até o ser. Nem Por que que alguém tem- um por que dia tem joga lá um... Ah, que é lixo, jogou lá. Jesus, vai. E por que tem que chegar? Porque é a justiça. Justiça. Deus é justo. Com todos. Deus é justo porque ele nunca vai fazer uma coisa se você ainda não sabe. Como é que você vai pagar, né? Como é que eu vou pagar pelas coisas se Porque eu eu não nem sei. conheço? Se Você vai eu não morrer porque proporciono- você não aceitou Jesus. Mas quem é Jesus? Ah, você vai morrer porque você é um pecador e não quis a graça. Mas que graça? Então, Deus é isso que eu muito falo. justo. Como crerão se não tiver quem pregue? Como pregarão se não tiver, né, quem ouvir? Então, e aí é aí que entra o nosso. É isso que eu entro, assim, é um peso da responsabilidade. Pastor, é um peso da responsabilidade. E quando você fala assim, olha, através da minha vida eu sou representante de Jesus, eu tenho muito medo disso. Esse é talvez um dos meus maiores medos, abre aspas, fecha aspas, nesse sentido. Puxa, eu tô aqui, gente. Um dia, a primeira vez que eu conheci ele, o pastor Ney falou assim, você vai lá na casa do Leandro, na casa da Fernanda, né? Eu falei, meu Deus do céu. Ele já olhou com a cara brava pra mim. Eu pensei que ele ia soltar eu de lá. Mas você vai lá, você vai falar de Jesus. Olha que responsabilidade chegar pra você, gente, que não conhece nada, que tá com muitas vezes coração duro, A gente que em estava, cada- né, machucado, Em tudo todas as casas que perdido. nós vamos, a gente, é desconhecido, a gente não conhece as pessoas. Você chegava e A falava, gente ia "Poxa, chegar lá e falar de Jesus. eu quero né? falar de alguém pra você. Que alguém? Jesus? Mas quem que é esse? Até a pessoa querer escutar, ó. Ah, não quero saber. Não quero. Quantas vezes? Primeira coisa que a gente escuta, né? Principalmente dos homens. O que esses pastor quer vir aqui? Quer dinheiro? Quer dinheiro? Quer dar alguma coisa? É. Mas isso é a responsabilidade de você chegar e falar pra alguém, não, eu quero falar de Jesus pra você, porque Jesus muda a vida. E tem, porque você fala assim, mas tem gente que não muda. Não, é processo. Cada um tem o seu processo. A gente não sabe qual que é a dor de cada um, mas a gente sabe que diante de todas as dores, Jesus é o remédio. Ele é o bálsamo, né? O bálsamo de Gileade. Existe um bálsamo que cura, né? Então, esse bálsamo é o Senhor Jesus, é Deus, e a gente tá aqui com essa missão. Né? Amém. Por que Deus deu essa missão? Não sei. Até hoje eu pergunto a Deus, não sei por que você escolhe Deus. Mas eu sei que o Senhor escolhe por um Os propósito. improváveis, né? Os improváveis. Não tinha nada pra dar certo, nada. Vai fazer aqui, meu Deus do céu. Nem falar, não sabia falar. Agora, né? Mas eu falo assim, é um privilégio que a gente tem de ter essa oportunidade.
E hoje o desejo é, eu carrego a minha cruz, quer dizer, eu me dedico, eu faço o que for possível, eu tento me aperfeiçoar cada dia mais, eu busco de Deus a ajuda que eu preciso para cada dia mais vencer. Vencer as minhas dificuldades, porque por causa que a gente serve a Deus, quer dizer que a gente é livre das dificuldades. Assim, você serve a Deus, você é pastor, então sua vida é perfeita. Não, sua vida é difícil. Porque você tem que se ajudar e ajudar os outros. Aham. Você tem que, todos os dias, se curar e se curar os outros. Em Muitas nome de vezes, Jesus. eu falo isso, muitas vezes é eu que preciso estar lá escutando a pregação e eu preciso estar lá escutando o louvor. Né? Aí Só tem dia que, que e você muitas vezes prega tá pra você mesmo, você louva com você mesmo, né? e tem dias assim, e o dia que é isso, quando a gente prega para nós mesmos, quando a gente louva para nós mesmos, que tá, desde cedo às vezes tá aquilo lá, né? E Deus vai mandando os louvores esse dia parece que até nós que estamos ali à frente somos libertos de alguma coisa Todo dia. e a unção é diferente. A unção do culto é Vou diferente, fazer, as ó, outras quanto mais a pessoas... gente precisa de Deus, você pode ver, você pode perceber. Você também que tá na casa, que você tá ouvindo a gente. O dia que você tá mais difícil, as pessoas têm o costume, isso aí é obra do inimigo. Eu tô muito ruim hoje, eu tô muito brabo, eu Ah, tô muito estressada, eu tô muito, muito doente. Eu não vou buscar Deus hoje. Eu vou ficar em casa. Mas você pode perceber que dos momentos mais difíceis da sua vida, que você buscou a Deus, que você foi na igreja quando você não tinha vontade de estar na igreja, que você louvou a Deus quando seu coração estava sangrando, porque a Bíblia fala, lá no Provérbios fala assim, como é difícil louvar com o coração doído. É você jogar vinagre na ferida. é. Se você jogar vinagre na ferida, é uma dor que você faz, né? Só que cura rápido. Cura rápido. E é exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Quando eu louvo, quando eu não sinto, a cura vem melhor. Que é o remédio direto É. no problema. Deus tá doendo, o que tá doendo? Puxa, tá doendo minha alma. Aí o remédio vem na alma. Que aí a palavra de Deus trabalha muito direto. Agora, quando você fala, você vai pra igreja às vezes por ir, né, na aparência, não, eu vou ir porque as pessoas precisam ver que eu tô na igreja. Não, eu vou ir porque eu tô na igreja. Parece que o remédio vem, mas vai tomar remédio sem você estar doente. Quer dizer, ou você achando que não tá doente, você não toma o remédio. Eu tô com dor de cabeça. Não, mas passa sozinho. Mas quando você fala assim, não, tô com dor de cabeça, eu não vou ficar com essa dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Pra que você vai tomar remédio? Pra dor de cabeça. Você vai lá, eu queria um remédio pra dor de cabeça. Então você chega, Deus, eu quero um remédio pra minha alma. Deus, eu quero um remédio pra curar o meu pecado. Deus, eu quero o meu remédio pra essa falta de força que eu tenho, pra esse desânimo. Então a gente vai na igreja quando a gente mais precisa. E quando a gente mais precisa, é o momento mais certo. É isso até que a gente faz parte de ministério. Puxa, eu tô pregando, precisando de uma pregação. É a hora que Deus vai usar você para falar com você mesmo. Né? Porque, na verdade, não é nem a gente. Deus não vai usar a gente para falar com a gente mesmo. É o Espírito de Deus que Deus usa falando, através de nós para sim. falar com a gente mesmo. Então, dizer, você tá servindo, Quantas vezes mas você na também hora tá já sendo muda a servido. palavra, muda o louvor, muda tudo na hora, porque às vezes é muito pra falar com Porque todos, né? Porque também nós somos os mesmos. a Nós nossa também vida é só um vaso. O que é a Thaís no altar para pregar? O que é o Leandro no louvor ou no altar para pregar? É nada. É só peso, é só o corpo. É. Mas a presença do Senhor Jesus, quando está É na ele nossa quem vida faz, ouvindo, é Ele que faz. E se Ele que faz, enquanto a gente está sendo instrumento, Ele pode ir nos remendando, nos curando e nos transformando. E é muito melhor. Por isso, Amém. se tá ruim, tá ruinzinho, tá meio Não capengado, pode- não vou pra igreja. Vai pra igreja sim. Vai. É É aí nesse que tem momento que que ir. tem que ir. Eu não É tô aí com que tem vontade que de ir. orar, ora sem vontade. Eu não tô com vontade de jejuar, ou jejum sem vontade. Não tô com vontade de ir, faz sem vontade. Porque não precisa de vontade. A gente precisa da necessidade, eu necessito. O inimigo é quem faz tira essa vontade. Né? Né? O inimigo tira bastante essa vontade. Mas é isso aí, pastora Thaís. Se deixar, a gente fica o dia Estamos- inteiro, então... Estamos encerrando, tá, esse programa. Foi uma conversa muito boa. Uma conversa bem edificante para o reino de Deus, né? E eu gostaria que você, em casa, como foi essa conversa? Se você tem essa sede, como nós falamos, você é aquele camelo com sede, mesmo que tenha aquela água estocada, guardada no corpo, mas ainda aonde passa que tem aquela pocinha d'água, você quer beber água, procure. A gente nunca tem o suficiente de nunca Deus, tem. né? Nunca vai ter. Procure a igreja. Se você quer sentir do jeito que a gente falou, dessa intimidade, se você quer sentir o poder de Deus na sua vida, ou que seja um sinalzinho, um sopro no ouvido que seja, busca Deus. Busca intimidade com Deus. Tenta buscar o que precisar de ajuda. Nós somos pastores também, a gente está à disposição para ajudar. Entra em contato, a gente está à disposição para ajudar a cada um que necessita em casa, você em qualquer lugar do mundo que você tiver. Pode entrar em contato que nós estamos à disposição para ajudar também, né? Sempre.
Amém? E eu gostaria de encerrar agora nosso programa agora, nosso podcast com uma oração. A pastora Thaís vai orar por Amém. nós, por vocês em casa, tá? E estamos encerrando. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar então. Você que pode, né? Fechar seus olhos, curvar a cabeça. Se não pode, não tem problema. Mas vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai, nesse momento, nós sabemos que Tua palavra diz, aonde estiverem dois, três reunidos em meu nome, aqui o Senhor estará. E aqui nós estamos, ó Pai, nesse podcast, Pai, nesse projeto, Deus, que eu creio, acredito, nasceu do coração do Senhor, para que a Tua palavra, Deus, seja, Pai, falada, seja anunciada. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade e o Em nome privilégio de que o Senhor me Jesus. dá de hoje, Pai, estar aqui, Deus, sentada nessa cadeira e poder falar um pouquinho que seja, Deus, daquilo que o Senhor significa na minha vida, daquilo que o Senhor fez por mim e grandes coisas o Senhor já fez, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais e vai fazer na vida de cada um de nós que está nos ouvindo. Ó Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a fonte, Pai. O Senhor é a água que jorra a vida e nós precisamos viver e queremos viver e que possamos fazer isso dentro da Tua vontade, conhecendo quem Tu és. Eu te peço, Pai, que essa palavra, Deus, chegue ao coração daquele que necessite ouvir, ó Deus. Eu peço que a Tua palavra, Pai, alcance aqueles, ó Deus, que estão se sentindo, Pai, ó Deus, no abismo, Deus, do esquecimento, Amém. estão se sentindo, Pai, abandonados, ó Deus, nome de órfãos, ó Pai. Como um dia eu me senti e o Senhor resgatou, Pai, e me deu o caminho, Pai, para trilhar diferente. Eu peço que o Senhor venha alcançar cada um, Pai. Nós estamos aqui para cada dia mais conhecer quem Tu és e viver o sobrenatural do Senhor. Por isso, Deus, eu abençoo na autoridade que o Senhor me concede, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida, Deus, do pastor Leandro, a vida de cada um dessa equipe que está aqui, ó Pai, nos bastidores, a cada vida, Pai, que vai nos ouvir. E que o Senhor venha manifestar a Tua glória e o Teu poder, Pai. Somente o Senhor, só o Senhor, Deus, pode fazer por nós aquilo que nós necessitamos e aquilo que nesse momento nós estamos pedindo e clamando para o Senhor. E por isso, Deus, eu te agradeço porque sei que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor responde, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua presença na nossa vida, pela Tua graça, pelo Em Teu nome de amor Jesus. infinito. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, meu Pai, que assim seja. Amém, amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, que a Amém. paz reine na sua casa, no Amém. seu lar, na sua família. Tchau, até a próxima.